Diferenças entre processador e crossover. Por que que a esmagadora maioria da galera que tem conhecimento, claramente, fala que o processador é melhor que o crossover, tá? Então, meu nome é Guilherme, mais conhecido no mundo automotivo como Guinness, então eu vou estar explicando para você hoje a diferenças básicas, tá? Em cada um deles. Vou falar do crossover primeiro. O que que é o crossover? Só olhando assim, aparenta ser mais complexo, cheio de botões e tal. Então, o crossover nada mais é, tá? Do que um aparelho que faz cortes de frequência, que essa é a função crossover, tá? Então, ele faz tudo isso aqui, ó. O que que é cada coisa, galera? Esse crossover aqui mesmo tem 4 canais de processamento, mais uma saída flat, tá? Ele tem entrada de voz e entrada de grave, para você que quer fazer um ajuste, tá? Um pouco mais detalhado lá no seu player, etc, tá? Então você consegue trabalhar essa questão da entrada aqui de grave e voz, beleza? Você consegue desligar, inclusive, a entrada do grave aqui, deixar a voz, tá, para ficar fletado, tal. Então, basicamente, o crossover faz os cortes de frequência de grave, médio, médio agudo e agudo, nesse caso aqui do ST104 da Stetson, certo? Tem 4 canais de saída para poder fazer o ajuste, tem estrutura de ganho em todas as vias, certo? Então, e tem a fase somente no canal do grave. Então, básica e detalhe, tá? Opções de atenuação deles são apenas 12 dB por oitava, principalmente nesse caso aqui. Alguns têm 24 dB por oitava. Tem aqui a força da atenuação, a força do corte de cada via, que você consegue trabalhar melhor, certo? Então, o crossover basicamente tem as funções de crossover, que é corte de frequência, não tem opções de atenuação, certo? É fixa em 12 dB por oitava, e estrutura de ganho. E na via do grave a gente tem um bass boost para dar equalizada no grave e tem a fase, certo? Essas funções do crossover. Agora, o processador, por que que ele é muito melhor? Porque é o seguinte, galera, o processador, uma das funções dele é a opção de crossover, certo? Só que aí no crossover tem as opções de chave seletora de cada, nas frequências específicas de cada botãozinho desse aqui, ó, tá? No processador não, você põe o que você quiser, de HPF e LPF, seja no grave, no médio, no agudo, aqui tem 6 canais. Você consegue processar 6 canais diferentes aqui do jeito que você quiser, beleza? Na questão do crossover, tá? Além de corte mais preciso que você consegue fazer em cada via detalhado, você ainda consegue fazer a atenuação de 0, 6, 12 dB, 24 dB, 36 e 48 dB por oitava, tá? Em duas opções aí, Butterworth ou Littlewood Healy, você consegue trabalhar aqui nesse processador que já é um processador até defasado, tá? Já está saindo alguns modelos mais complexos aí, beleza? Mas ele tem todas essas funções aí muito mais complexas, tá? De regulagem no crossover. Ele tem a função limiter, tá? O que que é o limiter? Limiter nada mais é que uma função que você consegue proteger o seu sistema para ele não passar da tensão que seus falantes suportam. Então você consegue proteger seu setup aí, coisa que o crossover não faz, certo? O processador, além da função limiter, ele tem a função delay, que é para fazer todo o alinhamento do sistema, tá? Para ficar preciso, o som chegar no seu ouvido aí por igual em todas as 6 vias aqui, beleza? O processador tem a função de ganho também, que é a estrutura de ganho igual tem aqui no crossover detalhado por canal. Esse processador aqui, inclusive, ele tem a saída flat, tá? Igualzinho o crossover, beleza? Tem essa opção também nesse aqui de 6 canais. Funções de equalização de entrada, para você equalizar cada via que você quer, tá? Por exemplo, você quer dar uma ênfase no grave ou no médio, ou tirar alguma frequência, alguma coisa que às vezes o sistema nem responde, que às vezes está forçando. Então você consegue fazer esse ajuste pente fino aí, ó. Nesse aqui mesmo, acho que, se não me engano, são 16 bandas de equalização diferentes. Tem a opção também de roteamento de canais. O que que é? Para você conseguir trabalhar o efeito estéreo, para você mandar, por exemplo, esse lado aqui só esquerdo, canal 2 direito, canal 3 esquerdo, 4 direito, para fazer o estéreo separar detalhadamente. Aqui no crossover você até consegue fazer isso, mas de forma analógica, tá? O processador você consegue de forma digital, beleza? Então, aí tem pink noise, tem outras funções aí também que você pode aproveitar do processador. Então sim, galera, o processador é infinitamente mais top do que o crossover. Porém, tem que ser um profissional diferenciado para conseguir ajustar daquele modelão para ficar top, proteger e não ficar uma resposta audível fraca, né? Para você que quer conhecer mais, acesse o link abaixo aí.